trabalho tem como intuito apresentar um breve contexto histórico à África, como ela chegou à independência por meio das colônias, das lutas, os conflitos travados e as ditaduras na América, mais em específico a ditadura do Chile e da Argentina. Bem, num breve contexto histórico, para a gente chegar onde de fato ocorreu a independência da África, a gente precisa relatar onde começou isso tudo. Começou por volta de 1409 a 1500, século XV, quando Portugal, em busca de um trecho fácil para a Índia, se viu na costa atlântica do continente africano, onde ele dominou. Por quê? Porque daria benefícios ao sistema mercantil dos europeus, implementando feitorias e explorando metais valiosos e os cultivos do país. Conforme a linha do tempo foi se aproximando aos tempos atuais, vários outros países do continente europeu se estadiaram na África. Isso quer dizer o quê? Que eles implementaram colônias dentro do continente africano. Isso prejudicou demais o povo africano. Por quê? Porque eles, além de implementarem colônias lá para explorarem a cultura, o cultivo e a terra de lá, por meio de extrativos de mineral, eles também escravizavam os povos que estavam lá. Com isso, teve um leve relacionamento, um direto relacionamento com o preconceito racial. Por quê? Porque se baseava resumidamente no darwinismo social. Esses países do continente europeu abusavam de forma totalmente desorganizada do continente africano. Então, em 1885, estabeleceram uma conferência, a chamada Conferência de Berlim. Essa conferência teve como intuito dividir os territórios africanos para os europeus. Esses europeus são, por exemplo, Holanda, França, Itália, Alemanha, dentre outros. O mais interessante disso tudo é que os africanos não puderam participar na divisão do seu continente. E isso só demonstrou o preconceito intensivo que teve lá. Esse constante conflito interno que estava havendo na África só incentivou eles a terem mais rancor pelos europeus, por aqueles que os dominavam, e taxavam eles como os povos medíocres inferiores. Por volta de 1914, onde ocorreu a Primeira Guerra Mundial, muitos países europeus participaram. Tais países que anteriormente partilharam territórios da África. Por volta desses 4 anos, que foi de 1914 a 1918, por volta desses 4 anos, esses países europeus se viam com a força reduzida, o que incentivou na independência de um dos países da África, o famoso Egito, que em 1922 alcançou a sua independência. Conforme foi avançando o tempo, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, onde foi uma das guerras mais devastadoras de todos os tempos. Tal guerra auxiliou de forma precisa a independência de outros países africanos. E por volta de 1914 a 1918, onde esses países europeus se viu com a potência fragilizada, o que auxiliou na independência do Egito, que em 1922 consolidou-a. Conforme o tempo foi avançando, a Segunda Guerra Mundial era iminente e, consequentemente, ocorreu. Por volta desse período e até depois do término dessa Segunda Guerra Mundial, onde foi a pior guerra já vista em toda a humanidade, degradou demais tanto as potências que participaram quanto os países que não participaram e as pessoas que sofreram contra isso. Só que na África
eles tiveram meio que um benefício. Por quê? As potências estavam fragilizadas, então auxiliou muito na consolidação da independência deles. Então, diversos países consolidaram a independência por meio da Segunda Guerra Mundial, enquanto o Egito já havia consolidado na Primeira Guerra Mundial. Os demais países que não consolidaram a independência durante ou depois da Segunda Guerra Mundial adquiriram a independência por meio da ONU, Organização das Nações Unidas, que visava a função de igualdade entre todos os povos do mundo. Ou seja, aquele preconceito que havia sendo exercido por vários das potências acabaram sendo extinguidos. Então, todos os países da África se tornaram independentes por meio de vários processos. E por fim, os demais países que não foram pela ONU. É isso. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a ditadura na Argentina. Essa ditadura ocorreu nos anos de 1976 até 82. Nessa época, o mundo vivia em uma guerra fria, onde duas superpotências, os Estados Unidos e a União Soviética, discutiam e tentavam entrar em conflito, onde quem conseguiria implantar o capitalismo e o comunismo em diversos países. Só que na Ásia, até um pouco na Europa, estava sofrendo muita influência comunista graças à União Soviética. E com medo com que essas influências comunistas chegassem até a América, os americanos resolveram estabelecer diversas ideias. Uma delas era a política de boa vizinhança. Porém, com medo que ainda assim o comunismo chegasse à América Latina e em diversos outros países, e com medo com que os acontecimentos que ocorreu em Cuba, eles resolveram dar uma influência em muitas políticas dos países como a Argentina. A Argentina recebeu financiamento de armas dos americanos para que seu exército fosse forte para repreender os civis. Mas o começo foi com a morte do presidente Juan Perón, onde ele foi substituído pelo seu vice, que era a sua esposa. Só que a sua esposa acabou facilitando e beneficiando o partido deles de extrema direita, que em breve iria impor o comunismo ou a ditadura. E assim a população ficou um pouco insatisfeita com isso, no que estava acontecendo. E assim houve medidas tomadas na ditadura, como atividades militares legalizadas, poder por tempo indeterminado, onde a ditadura não teria tempo para ter um fim. E teve um cancelamento de direitos civis, mas não só o cancelamento, também na ditadura ocorreu diversos crimes, como também um dos repreensão dos direitos humanos. E assim não parava o terrorismo do Estado, onde os militares, já bem equipados com armas, começou a atacar os civis. E houve, como disse, crimes contra crianças, sequestros, roubos. E fora isso, foi a maior atrocidade humana ocorrida também nesse país. Como forma de protesto, os jovens universitários começaram a fazer passeata pelo país todo, protestando para que houvesse um fim nessa ditadura e uma nova constituição. Nesse meio tempo, já existiam outros líderes comandando
comandando a Argentina. E o nome desse líder era Rafael Vondelar. Rafael decidiu fazer como fosse mais radical, e ele suspendeu a Constituição da Argentina. Assim, não houve eleições, não teria mais interferência dos civis e garantia com que a ditadura continuasse. Com isso, na época, seu governo era conhecido como um governo sujo, né? Porque houve perseguições, tortura, morte e prisão a diversos civis e opositores ao governo e à ditadura. Em 76, houve um novo golpe de Estado e Jorge Rafael Videla tomou à força o poder. E houve mais repreensão, reorganização social, exclusão, peronismo, aceitação de classe dominante, ou seja, ele fez com que o seu governo mostrasse que a classe dominante, os ricos, fosse realmente reconhecido como os que mandam no país. Mas em 83, depois do fim da ditadura, o então candidato a líder presidente Raul Alfonsio vence o discurso e ele prometeu a democratização, a volta dos direitos humanos e a retirada dos militares do poder. E ele conseguiu com que isso acontecesse. E assim termina o fim. Mas o fim que levou à ditadura da Argentina foi também graças à Guerra das Malvinas, onde já com muitas dívidas, a Argentina acabou sofrendo uma derrota pelos britânicos. E não houve outra forma a não ser renunciar ao poder, os militares, líderes também, e assim voltando à democracia novamente nesse país. E é isso. A ditadura no Chile teve início à tomada de poder pelos militares liderados pelo general Augusto Pinochet. Na segunda metade do século XX, o contexto mundial era da Guerra Fria, na qual se impunha o capitalismo e o comunismo. Muitos países da América Latina, guiados por um ideal de combate aos males do comunismo, resultaram em governos ditatoriais que geralmente foram promovidos por ações militares. Os militares foram responsáveis por golpes de Estado, por exemplo, no Brasil, na Argentina e no Chile. O Chile na segunda metade do século XX passava por um período diversificado de ações dos setores de esquerda em meio às forças democráticas. Gabriel González Videla foi eleito com a união dos setores liberais e da recuperar o setor social, promover o desenvolvimento. O presidente se posicionou dentro do contexto da Guerra Fria contra os comunistas. Frustrou seus eleitores. Em 1970, foi eleito Salvador Allende, em função da união da esquerda, em uma chapa chamada Unidade Popular. Allende promoveu então uma política nacionalista de esquerda no país, nacionalizando as empresas estrangeiras. Os Estados Unidos ficaram insatisfeitos com o governo de Allende e passaram a apoiar movimentos de oposição ao governo. O presidente sofreu tendência, desgastes e surgiu um movimento com o intuito de derrubá-lo. Foi então que em setembro de 1973, militares deram um golpe de Estado que resultou em suicídio do Salvador Allende. Caralho, se gostou, deixa o like. Bora.